Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, A Palavra de Deus na Minha Boca. Aleluia. Vamos entrar em um momento de adoração ao Senhor e vamos declarar que o Senhor seja entronizado em nossas vidas, nos nossos corações. Aleluia. Senhor, nós te damos as boas-vindas, Pai. Que a tua presença em mim se torne real, que a tua presença em mim se torne palpável. Quero uma outra dimensão de ti. Que a tua presença em mim se torne real, que a tua presença em mim se torne palpável. Quero uma outra dimensão de ti. Que a tua presença em mim se torne real, que a tua presença em mim se torne palpável. Quero uma outra dimensão de ti. Que a tua presença em mim se torne real, que a tua presença em mim se torne palpável. Quero uma outra dimensão de ti. A dimensão de tocar, a dimensão de poder, a dimensão de glória, a dimensão de tocar, a dimensão de glória, a dimensão de poder. Que a tua presença em mim se torne real, que a tua presença em mim se torne palpável. Quero uma outra dimensão de ti. Que a tua presença em mim se torne real, que a tua presença em mim se torne palpável. Outra dimensão. Que a tua presença em mim se torne real, que a tua presença em mim se torne palpável. Eu quero uma outra dimensão. Que a tua presença em mim se torne real, que a tua presença em mim se torne palpável. Quero uma outra dimensão de ti. A dimensão de tocar, a dimensão de glória, a dimensão de poder, a dimensão de tocar, a dimensão de glória, a dimensão de poder. Que a tua presença, que a tua presença em mim se torne real, que a tua presença em mim se torne palpável. Quero uma outra dimensão de ti. Que a tua presença em mim se torne real, que a tua presença em mim se torne palpável. Eu quero uma outra dimensão, tua presença. Que a tua presença em mim se torne real, que a tua presença em mim se torne
Quero uma outra dimensão de ti. A dimensão de tocar, a dimensão de glória, a dimensão de poder, a dimensão de tocar, a dimensão de glória, a dimensão de poder, a dimensão de tocar, a dimensão de glória, a dimensão de poder, a dimensão de tocar, de glória e de poder, a dimensão de tocar a tua glória, Senhor, a dimensão de poder, a dimensão de tocar, a dimensão de glória, a dimensão de poder. Que semeastes em nós para que pudesses escolher e manifestar a tua natureza em todos aqueles que guardaram a tua palavra e que cresceram pela fé na palavra. Obrigado, Senhor Jesus, nessa noite, pelo entendimento da tua palavra. Nós te pedimos nessa noite, à medida que buscamos o teu reino, à medida, ó Deus, que procuramos ouvir qual seja a palavra que procede do Senhor, que o Senhor lhes possa levar num caminho mais íntimo, que o Senhor possa, ó Deus, introduzi-los na tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus e amém. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso tempo na palavra. Hoje, a palavra de Deus na minha boca. Joana. Amém. Glória a Deus. Bem-vindos a esse momento de adoração. Enquanto eu me preparava nessa noite para trazer a palavra nessa noite, numa visão, eu gostaria de partilhar isso contigo. Numa visão, um guardanapo foi se abrindo pelas pontas até ele estar completamente desembrulhado. E dentro do guardanapo tinha um prato, tinha talheres, e de repente eu vi este prato se multiplicar. Ele abriu-se, depois ele expandiu-se. Eram muitos. E o Senhor falava comigo sobre ensina-lhes e introduz-lhes na minha presença pela palavra, para que eu multiplique sobre eles também. Então, nessa noite, receba aquilo que o Senhor acabou de te dizer, que o Senhor tem para ti. O Senhor procura aqueles que lhe buscam em espírito e em verdade. Amém e amém. Glória a Deus. Então, nessa noite eu vou olhar convosco para as Escrituras e eu gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17. Aleluia. Rapidamente lembrar-vos, queridos irmãos, não falta no sábado, no período das 9 horas, e no domingo também às 9 horas, Colégio Aurora Internacional, no Benfica, situado
Estádio do Patriota, em direção ao Benfica, para quem não conhece, para aqueles que já estiveram lá, amém? Não se esqueça, não hesite. Regularmente, ou de 3 em 3 meses, normalmente nós temos essas conferências, mas desta vez tivemos um tempo mais curto para a segunda conferência, amém? Então, não se esqueça, faça parte, não hesite, deixe de lado outros compromissos, busque o Senhor, venha sedento, ore desde já, para que o Senhor se revele a ti, ore, não faça como mais uma reunião, mais uma atividade, venha buscar o Senhor, mas busque antes de, né? Busque esses dias, Senhor, fala comigo, se calhar, da preferência, tira um dia de jejum, né? Senhor, fala comigo, entre hoje, quinta-feira, amanhã. Então, isso na próxima reunião, sábado já daqui a um dia. Ok, glória a Deus. Amém. Então, estaremos juntos já depois da manhã, 9 horas da manhã e também no domingo, às 9 da manhã. Ok? Glória a Deus, que o Senhor Jesus te abençoe. Chegue cedo, há sempre alguma coisa para ser feita. Contamos contigo para a intercessão. Venha como alguém que tem grande expectativa. Glória a Deus. Não fique como aquele que vem depois da noiva. Não, você é noiva, então vem cedo, amém? E o Senhor Jesus te abençoará certamente. Glória a Deus. Iona? Êxodo capítulo 17. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: porque contendeis comigo, porque tentais ao Senhor. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio. Vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horeb, e tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Glória. Amém? Amém. Nessa noite, a palavra que eu te trago é muito em função de ter estado a orar esses dias para saber diante de Deus qual é a palavra que o Senhor tem para esses dias, de sábado, dia 16, e domingo, dia 17. E aquilo que nós vamos falar nessa noite é mesmo para preparar também o teu coração para que você esteja conosco voluntariamente, glória a Deus, amém? Um coração bem disposto para receber e entender qual seja a palavra que procede do Senhor. Existe uma maneira correta, existe uma maneira digna de nós nos apresentarmos ao Senhor. A Bíblia diz claramente: não te apresentes ao Senhor de mãos vazias. Mas essa noite eu quero falar de um coração cheio. Diz a palavra de Deus que sempre que houve a restituição do temor ao Senhor, Deus se moveu em sinais e maravilhas. Muitas das vezes nós olhamos e vemos como algo que dependa de algum outro elemento e não da atitude do nosso coração. Jesus, o Senhor, disse: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, é necessário que você, quando se achega ao Senhor, creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que Ele buscam. Então, o temor ao Senhor é uma chave crítica para que você possa ver Deus, não só cumprir promessas, mas você possa ser participante, quer da natureza, quer do propósito de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Falando do propósito, muitas das vezes, quer dizer, pessoas usam esse termo. Quero saber qual é o propósito de Deus para a minha vida. Quero te dizer que muitas das vezes nós usamos ou ouvimos uma linguagem decorativa.
Uma linguagem que não procede do coração, mas de lábios enganosos que muitas das vezes mascaram aquilo que seja a real intenção do coração do homem. Então, quero te ajudar nessa noite, te encorajar nessa noite, para que tu possas receber, crer com expectativa, mas como um homem e uma mulher que sabe como se posicionar na presença de Deus, perante a sua unção, perante os ungidos do Senhor. Glória a Deus. Atos capítulo 17, queria que nós lêssemos rapidamente Atos capítulo 17. Nessa noite só quero falar sobre a condição de um coração bem preparado, bem disposto para estar na presença do Senhor. Amém? No versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Glória a Deus. Então, o povo de Bereia foi nobre. O povo de Tessalônica, não. Diz a palavra de Deus que eles com inveja, contenderam com inveja, até falaram mal, quer de Moisés, nesse caso de Paulo, quer do caminho. Exatamente aqui como nós falamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 17, em que, olhando nós para o versículo 1, diz assim que toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Shin. Nós estamos, nas nossas escrituras, lê Sin, mas é Shin, como China, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim. Refidim significa no hebraico um lugar de repouso. Estão no deserto e agora eles chegaram a um lugar de repouso, um lugar de deleite, como no Éden. E diz a palavra do Senhor, porém, naquele lugar não havia ali água para o povo beber. Nós somos chamados a andar pela palavra que produz fé. Então o justo vive pela fé, vive pela palavra que o Senhor lhe deu. E essa palavra que você recebe, essa palavra que você crê, é a semente que Deus colocou no teu coração como solo. E nesse coração, que é o teu coração, que é a tua casa, ele dará fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Então depende de nós, da atitude do nosso coração, de como nós vamos nos apresentar perante o Senhor. Lucas capítulo 16, eu queria também que vocês olhassem rapidamente. Lucas capítulo 16. Aleluia. Lucas 13, versículo 6. Seja muito bem-vindo, você que vai se juntando a nós. Enquanto isso, não se esqueça, sexta-feira, amanhã, estamos a preparar-nos para estarmos juntos no sábado, 16 e 17 de domingo, a partir das 9 horas da manhã. Faça parte, esteja conosco. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 13, verso 6 ao verso 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Glória a Deus. Assim seja a intercessão deste jardineiro ou deste agricultor. Respondeu, verso 8, Senhor, deixa este ano, até que, escavando, possa adubar e assim seja um investimento sobre aquela árvore durante esse ano. Queria te falar algo muito interessante, a sabedoria por detrás dessas escrituras. Meditava sobre um comentário que um irmão em Cristo fez, que é uma grande realidade. Durante esse ano que ele for investir no adubo, nos fertilizantes, é um grande investimento. Mas esse investimento tem só um objetivo: salvaguardar a árvore, para que ela desse fruto. E assim sendo,
a figueira, que representa nesse caso Israel, que representa a nossa fé nesse sentido, era suposto ter frutos. Falávamos na escola de evangelismo, Ioana, em tempos passados, que infelizmente muitos acreditam que no último dia do juízo será como uma tela aberta e todo mundo há de ver o pecado que tu cometeste, os pensamentos que tu tiveste, os sentimentos que tu nutrias. Nada poderia ser mais tolo e frustrado do que um ensino do gênero, que não tem respaldo bíblico e antes é contrário com o que está escrito em Colossenses 2, que todo escrito de dívida, a minha acusação e do teu pecado, Jesus cravou naquela cruz, consigo levou sobre ele, expôs o acusador dos nossos irmãos publicamente ao ridículo. Logo, se Jesus já levou o meu pecado e o teu pecado, como você pode acreditar no perdão dos pecados, se ao mesmo tempo você tem expectativa que naquele dia os pecados que Jesus levou na cruz vai expor numa tela? Isso é satânico. Mas infelizmente quantas pessoas acreditam nisso como parte do Evangelho? Repito, isso veio como doutrina do inferno. Mas nós seremos, porém, julgados pelos frutos. Julgados por quê? Porque Deus, removendo o nosso pecado, Ele semeou em nós a palavra, que é o fertilizante, que é o adubo. Ele investiu em nós para que pudéssemos dar frutos. Se havermos de ser julgados, seremos julgados pelos frutos ou pela falta de frutos. Por isso é que foi dito a Maria, vai ter com aquela que era estéril, mas que já deu fruto. A Bíblia também diz, cuidado que as más companhias corrompem os bons costumes. Qual era o costume? Corrompem a fé, que produzia então o fruto pelo qual Deus seria glorificado. Então, quero só te dizer exatamente isso. Há momentos, queridos irmãos, que nós sentimos que Deus está a fazer algo em nós. Deus está-se a mover em nós. A gente sente, a gente se emociona, se entusiasma. Uau, algo da parte de Deus. Quero te dizer, talvez seja o investimento de Deus para você não ser cortado. Talvez seja o investimento de Deus sobre as nossas igrejas para elas não serem julgadas pela falta de fruto. Então a palavra de Deus diz, arrependei-vos e dei a fruto digno de arrependimento. Amém? Frutos dignos de arrependimento, Jesus disse, se creres, verás a glória. A glória é a condição da nova criatura. Cristo em nós, a esperança dessa mesma glória. Amém e amém. Queria voltar rapidamente para o livro de Êxodo 17, que nós estávamos a ler um pouco, e partilhar contigo algo extremamente importante em como prevalecer no momento de crise, como olhar para as Escrituras, como manter a nossa fé no momento que as coisas parecem não estar muito bem. A Bíblia diz que a fé que vence o mundo, quem é que vence o mundo? É aquele que crê. Ora, a fé, 1 João 5, é o que nos leva a vencer o mundo. Ok? Glória a Deus. Então, em Refidim, não havia água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disseram, dá-nos para beber. E Moisés lhe disse, porque contendeis comigo, porque tentais ao Senhor. Nós conhecemos a história disso em Hebreus capítulo 3, que diz, este povo tentou-me várias vezes no deserto e não conheceu os meus caminhos. Nós lemos na história de que Deus se aborreceu desse povo e que os dispensou. Eles foram afastados porque eles não deram frutos. A Bíblia diz em Salmos 78 que eles não regeram os seus corações. Salmos 78, verso 22. Eles não confiaram na salvação do Senhor. Viram os sinais, viram as coisas acontecer e pura e simplesmente eles não aprenderam a confiar no Senhor. Quero te ensinar e quero despertar o teu coração, chamar a tua atenção nessa noite como um profeta da parte do Senhor. Normalmente eu não faço isso, mas nessa noite eu quero que você me ouça como a voz profética de Deus para uma nação. Em 2007 nós estivemos reunidos com um grande homem de Deus e hoje está junto ao Senhor na glória, Morris Cerullo, numa reunião com 200 pastores. O meu escândalo foi ter ouvido, porque a Bíblia diz, ai de quem por quem os escândalos vêm. Fiquei escandalizado
ao ouvir pastores dizerem: esperávamos ter visto milagres e nós não vimos. Pensamos que o homem de Deus fosse manifestar qualquer coisa. A igreja em Angola precisa de ser liberta desses lobos, desses imaturos. Milagres são sinais, não é para entretenimento. Portanto, venha com o teu coração preparado para receber o sinal do Senhor. Mas o sinal é para você crer, para você obedecer. Não é para você crer para obter o sinal. Não, o sinal é a comunicação. Estão a dizer-te, estão a falar contigo. Este é o caminho, anda nele. Pastores desprezarem a palavra porque não ouviram ou não viram milagres. Não. E qual foi a palavra que esse homem de Deus trouxe para essa nação? Deus está no controle de Angola. Essa é a palavra que nós deveríamos anunciar à nossa congregação, ungir a cabeça das nossas ovelhas com óleo, para que os dardos inflamados do diabo não lhes afetassem quando eles ouvem crise. Não tem água. Lugar de descanso, mas não tem água. Crise. Não. Lhes foi tirado pela palavra do Senhor, diz assim, se pudesses ler verso 1 novamente. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Quem é que os enviou para Refidim? Eles foram segundo o mandamento, a instrução, segundo o Torá do Senhor. Foi o Senhor quem os enviou. Mas chegando lá, eles não viram o lugar conforme o Senhor. Eles não atentaram para o Senhor, atentaram para o lugar. Queridos irmãos, crise não existe para nós. E pastor, nós estamos a sentir o quê? Crise não existe para nós. Não existe não cristão desempregado. Todo cristão tem uma missão. Vai, levanta-te, vai passear. Não existe crise para a igreja. O que existe é falta de identidade em Cristo. Nós não somos imigrantes, somos embaixadores de Cristo. Eu falava com uma irmã que me disse, pastor, em missão de serviço, de repente comecei a ser atacada espiritualmente. Eu disse, exatamente, isso aponta para uma realidade. Que muitas das vezes nós deixamos a nossa missão em Cristo, em casa, e vamos para o trabalho, vamos para a nossa vida. E de repente não damos conta porque estamos a ser bombardeados. Porque nós ignoramos a consciência de que o Espírito de Deus está em nós. Falta de temor. Mas Satanás, ele olha para nós. Ainda que você se sinta fraco, o sangue sobre ti é forte. Ainda que você se sinta acusado, o clamor do sangue sobre ti pode muito no seu efeito. Se o sangue de Abel clamava por vingança, o sangue de Jesus declara, ela é justa, a igreja é justa, o meu povo é justo. Só que nós nos esquecemos do Senhor. Nos esquecemos do seu clamor, nos esquecemos da palavra que ele nos enviou. O povo clamou na sua angústia e Deus enviou a palavra e os libertou da morte. Lhes livrou do laço do passarinheiro. Como é que Deus te liberta da morte, do laço do passarinheiro no mundo? Pela fé. A fé que vence o mundo. Como é que você pode sair do pecado, da acusação do pecado? A fé no perdão do teu pecado. Como é que você vence a acusação? Pela fé na justificação, na herança do Senhor sobre a tua vida. Amarra-se valente. Declare a palavra de Deus. E essa irmã falava comigo e me disse, pastor Mauro, eu acordei, e acho que é num outro sonho, eu acordei, no momento em que eu estou a ser atacada, eu comecei a declarar o sangue do Cordeiro e disse, eu estou debaixo de cobertura. E quando eu declaro isso, atividade demoníaca
afaste-se. Queridos irmãos, eu queria nessa noite te encorajar a compreender as Escrituras. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele entende e treme diante de Deus. Mas nós, a igreja, muitas das vezes trememos diante das circunstâncias e não diante de Deus. Nós não trememos diante das Escrituras. E a Bíblia diz que a falta de temor que havia no meio deles fez com que Deus então enviasse leões e os devorassem. Então, 1 de Pedro, a Bíblia diz, o diabo como um leão, como o que ele não é. Ele não é leão. Leão é o leão da tribo de Judá, é Jesus. Como um leão, o diabo procura alguém que ele possa devorar. Então, o diabo que vem para roubar, matar e destruir, ele não rouba, mata, destrói casa, carro. No tempo de crise, eu vou prosperar. Porque a bênção do Senhor não obedece ao sistema humano de crise ou não crise. A Bíblia diz em Provérbios 10, a bênção do Senhor enriquece sem duro trabalho. Eu não estou a dizer que você não devia trabalhar, muito pelo contrário. Mas você tem que entender que você não prospera por causa do trabalho. Se fosse assim, o trabalho de escravos lhes levaria à prosperidade. Lembra bem o que eu estou a dizer. A bênção do Senhor é que enriquece. O homem pode fazer, pode se esforçar. Mas quando não tem a palavra do Senhor sobre ele, não tem o selo, não tem a bênção, mano. Por isso ele disse, quando os céus se fecharem, quando a terra não der seu fruto, eu ouvirei o clamor feito nessa casa e eu sararei a terra. Há janelas dos céus abertas sobre nós, por causa de Cristo em nós. Ele disse, Nataniel, porque te disse isso, crês? Ele viu Jesus. Cristo, nós não o vemos, mas ele habita em nós pelo seu Espírito. E Jesus disse a Nataniel, a partir de hoje, porque crês, verás sobre o Filho do Homem anjos subirem e descerem. Anjos levam o nosso louvor, levam a nossa oração e derramam a resposta do Senhor. Preste atenção. Cristo em ti revela janelas abertas no céu. Cristo em mim, aonde Cristo estiver, as janelas estão abertas. No deserto de Sin, não havia janelas abertas. Mas em Refidim havia, sobre a palavra que o Senhor lhe deu, janelas abertas. Segundo de Reis, capítulo 7, o capitão cujo braço do rei se apoiava, disse, segundo a palavra de Deus, haverá janelas dos céus abertas. Pudesse Deus abrir janelas, será que isso ia acontecer? Ele foi dito, verás com os teus olhos, mas não comerás dela. Queridos irmãos, um dos maiores problemas que nós vemos experimentando a nível da igreja, a nível da tradição eclesiástica, é que alguns de nós não sabemos ainda andar nos caminhos da unção. Eu estou-me a preparar para começar a introduzir-te uma mensagem intitulada O Caminho da Unção. É necessário você aprender os caminhos da unção. Diz a palavra, só para você ter uma noção rapidamente, diz a palavra do Senhor que os sacerdotes debaixo da unção não poderiam sair da tenda da congregação porque senão eles estariam a levar a unção para fora, o que iria então contaminar o povo, ia destruir. Okay? Existe uma maneira correta de nós estarmos na presença do Senhor. Existe uma maneira correta de um homem ou uma mulher, depois da unção estar sobre ele, dele se posicionar. Então, o homem, o capitão cujo braço do rei se apoiava, o homem de confiança do rei, não soube estar na presença de Eliseu. Lhe disseram, verás? Porque não depende muitas das vezes de nós a palavra de Deus se cumprir ou não. Jesus disse, verás, crês, verás a glória de Deus. Mas, Jesus, repare bem o que eu vou te dizer novamente, Ioana, abre os olhos. Se crês, verás a glória de Deus. Jesus era a glória de Deus. Só que os olhos deles eram cegos. Quando eles creram, eles entenderam, ele é o Filho de Deus. Então Nataniel creu. E então ele viu a glória de Deus. Jesus é a glória de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, ele está encoberto para quem se perde. Porque o Deus deste século, diz a Bíblia, cegou a mente dos incrédulos, para que eles não crescem na palavra do Senhor. Para que eles não experimentassem aquilo que o Senhor já fez por nós. Eu hoje de manhã, quando orava com os meus filhos, antes deles irem para a escola, perguntei, o que é que tu oraste? Eu orei agradecendo a Deus pela provisão. Ok. E o que é que tu oraste? Eu orei qualquer coisa semelhante, Pai. Eu orei para que
Deus cumprisse o que Ele falou, o que Ele nos prometeu e as coisas acontecessem. Eu disse, deixa eu vos mostrar a provisão de Deus. Deus providenciou o Cordeiro. E no Cordeiro tem a justiça, tem o perdão dos pecados e tem a herança dele para nós. É necessário nós entendermos as Escrituras, andarmos sobre as Escrituras, permanecermos nas Escrituras. Esta meninice de Deus falar contigo e sentir, não, quem sou eu para Deus me visitar? Não faz parte da nova criatura. Faz parte do velho homem que estava destituído, não estava habituado, desconhecia os caminhos da unção. Nós estamos a falar de um homem e de uma mulher nascidos, gerados pela palavra, gerados na glória de Deus, para a glória de Deus. Eu em Cristo já não sou mais o homem no pecado. Tua linguagem tem que mudar. Então quando você ouve certas coisas a serem ditas por aqueles que são crentes, notas que há uma falta de instrução. Quando eu te digo que pastores estão a reclamar de não terem visto milagres, isto é extremamente grave. Extremamente grave. Extremamente grave. Então, queridos irmãos, o caminho da unção. Diz assim a Bíblia que eles contenderam e esse lugar foi chamado Massá e Meribá. Massá e Meribá. As águas de Meribá, sobre as quais eles contenderam contra Moisés. Contenderam contra o Senhor. Nesse lugar, o Senhor disse, Moisés faz assim. Mas dada a rebelião naqueles irmãos, Moisés em determinado momento pecou contra o Senhor. Então, no livro de Mateus capítulo 24, falando dos caminhos da unção, Mateus capítulo 24, no versículo 12, uma das passagens mais confusas, mais distorcidas da nossa geração, talvez, Mateus capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 4 em diante. E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Glória a Deus, amém? Uau, essa é aquela passagem que está na boca do povo hoje. Uau, quando nós ouvimos falar de um crime, quando ouvimos falar de um ato bárbaro, quando nós ouvimos falar de uma mãe que mata o filho, de um pai que mata o filho, as pessoas dizem, com o espírito religioso, dizem, uau, Jesus disse que a multiplicação da iniquidade vai fazer com que o amor de muitos esfrie. Posso, nessa noite, partilhar contigo a revelação que eu tenho sobre essa passagem. Glória a Deus. Não tem nada a ver com isso. O mundo, diz a palavra de Deus, não conhece Deus. O mundo não conhece o amor. Nós amamos porque Deus nos amou. E nós entendemos o amor de Deus quando nos é pregado o evangelho do amor de Deus. Nos é pregado o evangelho da ressurreição de Jesus. Oh, mas morreu por quê? Morreu no meu lugar. E ressuscitou para que eu ressuscitasse também com ele. Então, nós aprendemos a amar a Deus porque ele nos amou. Jesus disse, se me amas, guardas a minha palavra. Davi disse em Salmo 116, eu amo o Senhor porque ele me ouviu. Porque o Senhor me ouviu, me tirou do laço da morte. Tomarei o cálice do Senhor. Logo, queridos irmãos, o nosso amor está associado à obediência. Logo, quando ele está aqui a dizer, em multiplicando a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ele está a dizer que a obediência esfriará.
Já não será algo assertivo. Já não será algo que nós dedicadamente vivemos para a obediência da fé. Por quê? Por causa da multiplicação da iniquidade. No livro de Mateus, capítulo 7, o Senhor disse: apartai-vos de mim, trabalhadores iníquos. A iniquidade vai se multiplicar é dentro da igreja, não é no mundo. O mundo já é iníquo. A iniquidade é dentro da igreja. Que ele diz em Mateus verso 12, é a multiplicação da iniquidade dentro da igreja. Então a obediência da fé dentro da igreja esfriará. É só você olhar hoje. Você não vê uma igreja contundente no espírito. Você não vê uma igreja hoje obediente da fé. Você não vê hoje uma igreja fervorosa no espírito. Basta você ouvir e ver como é que o que as pessoas oram. Elas oram como o povo em Refiquim. O que é que eles disseram lá? Moisés, nos trouxestes aqui para morrer aqui? Não era melhor no Egito? Murmuradores. Se esqueceram daquilo que o Senhor já fez. Quando você está a dizer, não vi milagre, você se esqueceu do que o Senhor já fez? O maior milagre, queridos irmãos, a única coisa que eu uma vez busquei entender é se o que eu li era Deus. Se o que eu li era verdade. Se tu existes, Deus, me dá só um sinal. Eu só quero saber se é real. Uma vez que eu tenho a certeza da palavra dele, eu já não tenho mais que procurar sinais, não tenho mais que procurar milagres. Eu já creio. Eu já creio. O milagre da fé operou em mim. A partir de agora deixei de ser o incrédulo, tornei-me no crente. Como o crente Abraão. Mas não mais na fé de Abraão, mas na fé do Filho do Deus vivo. Então eu não vivo mais à procura de sinais. Eu sou o sinal. Ele disse, testemunhas da minha ressurreição. Toda testemunha tem que ter uma evidência. Você não pode só falar por alto. Você tem uma evidência. Então, o Cristo ressurreto, o Cristo habitar em mim, faz de mim o sinal para o mundo. Faz de mim a referência, a evidência de que Cristo está vivo. Você que me ouve em Angola, você que me ouve em Portugal, você que me ouve no Brasil, em Espanha, na Inglaterra, aonde você estiver. O sinal não é porque nós estamos separados ou juntos. É que Cristo habita em ti. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. O problema é que nós não entendemos a obra do Senhor, porque muitas das vezes nos ensinam mais das obras do diabo. Estamos mais conscientes da natureza, dos caminhos de Satanás. Você ouvindo os testemunhos. Eu, quando era satanista, entrava nas igrejas, então fazia assim. Eles faziam assado, agia assim. E a igreja, uau! Viram aquele testemunho poderoso. Viram como é que os servos de Satanás trabalham na igreja. Meu Deus, nós nem sabemos, temos que orar mais. Esse não é testemunho. Esse não é testemunho. Querido irmão, quando Simão Mágico foi explicar o testemunho dele perante Pedro, Pedro lhe julgou. Quando ele disse, não, eis aqui o poder que eu sempre quis. Para ser alguém relevante perante o povo. Pedro lhe julgou. Queridos irmãos, é necessário que a gente tenha maturidade. Se a Madonna se converter hoje e aceitar Jesus, é bom para ela. Isso não é bom para mim. Qual é o cantor que qual é o cantor, artista, poeta, ator? Se ele se converter, bom para ele, famoso, é Cristo nesse lugar. Logo, eu não vou me dirigir a um concerto de alguém que se converteu ontem, quando ele precisa de me ouvir. Eu não quero te ouvir cantar, mesmo que seja para Jesus. Guarda, senta, você precisa ser discipulado. Por isso é que aquele cantor ali, calibrado, primeiro ele disse, olha, você não está vendo essa loucura desse homem. Se ele ouvir, ele que se converta, isso não é comigo. Primeiro eles cantaram, depois de Jesus somos os mais esperados. Então ficaram calibrados, eles calibraram a fama ao grupo, porque você não se levanta contra o nome do Senhor e sai impune. 2. Agora disse que é cantor gospel. Eu acredito em Jesus da minha maneira, mas quem é o tolo que vai lhe ouvir? Quem é o tolo que consente nisso? E aí nós vemos a condição espiritual da igreja.
Queridos irmãos, é necessário prepararmos os nossos corações para estarmos perante a unção e o ungido do Senhor. O capitão cujo braço do rei se apoiava não soube estar perante a unção. O milagre se manifestou. Queridos irmãos, presta bem atenção. Jesus disse, se creres, verás a glória. Só que a Bíblia te diz em 1 Coríntios 30 que Jesus foi feito para nós a glória. Jesus é a glória de Deus. Só que os olhos deles estavam cegos. E agora, pela fé, os olhos deles abriram. Eles entenderam que Jesus era a glória. Então, acredita, a glória não vai se manifestar dependendo de ti. Você vai saber reconhecer a glória ou não pela condição espiritual que você tem. Por isso é que nós estamos, neste momento, pessoas a viverem como ateus e neste mesmo momento, noutro lugar, pessoas a serem curadas, ressuscitados, mortos, demônios a serem expulsos. Por quê? Por causa do selo do Espírito Santo. Enquanto estão cegos, o Espírito Santo continua a agir. Então é necessário, importa que a gente saiba, domine e saiba pregar o Evangelho conforme convém. Diferentes tempos, épocas, dentro e fora de época. Mateus capítulo 7, ele disse, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome e aquilo, e eu direi a eles, não vos conheço, apartai-vos de mim, iníquos, trabalhadores da iniquidade. Amém? É necessário que você preste bem atenção. A quem é que o Senhor falou que eram trabalhadores iníquos? Nós continuamos a ler ali no versículo 22. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Dentro da igreja, eles disseram, no versículo 23, perdão, no versículo 22, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. O mundo não profetiza. Em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas. O mundo não faz isso. É a igreja. Então, aonde é que a iniquidade vai se multiplicar? É dentro da igreja. Aonde é que a obediência da fé vai se esfriar? É dentro da igreja. O mundo não conhece, nem pode obedecer o que ele não conhece. O mundo é mundo. Glória a Deus. Então, nós já vimos isso até aqui, que isso é a realidade da igreja. Agora, venha rapidamente comigo no versículo 26. Ou 26. Aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. A chuva, rios, ventos combateram aquela casa, caiu e foi grande a sua queda. A casa estava edificada, mas não tinha fundamentos, não tinha como resistir o dia mau. O trabalhador iníquo é aquele que ouve e não põe a palavra por prática. O que é pôr em prática a palavra? Tiago diz, aquele que ouve a palavra e não a pratica, ele engana-se a si mesmo, a sua religião é falsa. O iníquo é o rebelde, que ouve e ignora. Deixa eu te mostrar os caminhos da unção nessa noite. Venha comigo rapidamente. No livro de Números, capítulo 20, vou pedir a Joana, por favor, se me ajudar a ler. Números, capítulo 20. O mesmo povo que estava em Refidim a murmurar, porque não tinha água, porque se esqueceu do que o Senhor fez. Em vez de confiarem no Senhor, descansarem, nós já vimos o Senhor operar. Agora, milagres já vimos. Então, agora nos nossos corações brotou a fé. Confiamos no Senhor. Aquieta a tua minha alma. Olha para o teu Deus. Veja o mesmo povo. Números 20, verso 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. A vara é a palavra. Moisés tomou a palavra do Senhor como o Senhor lhe ordenou. A palavra está na boca de Moisés. E Moisés está perante a situação agora a fazer o que o Senhor lhe instruiu. Continuando a ler. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão
E feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel? Por isso, não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Glória a Deus. Contenda, rebeldia, iniquidade. Enquanto Deus está a julgar Moisés e Arão, não vão entrar na terra prometida. O povo está satisfeito. Pelo menos nosso gado tem água, pelo menos nossas necessidades estão a ser supridas. Esta é a interpretação de Mateus 24:12. Ao introduzir-se dentro da igreja, pessoas que serão rebeldes à palavra, que não vão crer na palavra, eles vão contender contra um ungido. Eles vão murmurar, depois de terem visto, depois de terem ouvido, eles não vão crer. Eles vão insistir na teimosia nos seus corações. Vão ser rebeldes. Vão contender contra ti. Vão te incomodar. E o resultado, Moisés ficou irritado na desobediência ao Senhor em função de estar irritado. Moisés pecou contra o Senhor. Ou seja, Moisés não obedeceu ao Senhor. E multiplicando-se os rebeldes dentro da igreja, que contenderão contra o ungido, trabalhadores justos serão levados a esfriarem, já não andarão em obediência. Existem muitos pastores hoje, queridos irmãos, que o amor deles, a obediência deles esfriou. Eu gostaria só de partilhar rapidamente contigo algo de um pastor que foi-lhe perguntado: pastor, por que és como uma espada afiada, diferente destes outros pastores? Ele disse: porque eu não sou um pastor do sul, eu sou pastor do norte. E ele começa a dizer: no norte da Nigéria, onde o Boko Haram está, colocaram um tanque de guerra à frente da igreja. Disseram: quem se congregar aí explode o lugar. Ali nós temos que orar. No sul é diferente. Os pastores ficam como atendimento ao cliente. A minha reclamação é essa, o meu problema é esse. A minha necessidade é essa. E então, a obediência, fazer conforme o Senhor nos falou, já não é primordial no ministério. O povo está se a sentir satisfeito. Esse pastor, sim senhora, essa irmã, sim senhora, olha só, glória a Deus. Mas na realidade, você já não está a fazer a obra conforme a palavra do Senhor. Então ele diz onde? Os trabalhadores que rejeitaram a pedra de esquina trabalharam em vão. Por se multiplicar os rebeldes, nós não queremos ouvir isso. Nós queremos ouvir isso. Então, Arão pegou e constituiu para si, ou para o povo, fez o desejo do povo. O povo deu ouro e ele construiu um bezerro de ouro. E eles disseram: está aqui, esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Queridos irmãos, é muito fácil, às vezes nós não sabemos disso ou ignoramos, se calhar, mas é muito fácil você estar dentro da igreja, se desviar, permanecendo a assistir o culto. Muito fácil. Por quê? Você se desvia no seu próprio coração. No teu coração, que era o lugar onde você deveria santificar a palavra de Deus. Se você é cristão e você diz: não, pronto, né? Mas ele até é simpático, ele é só homossexual, mas não faz mal a ninguém, é simpático. Número 1, você não teme a Deus. Número 2, você não lhe ama. A Bíblia diz que o homossexualismo é abominável. O homossexualismo, no livro de Romanos, capítulo 1, é a consequência da idolatria. Visto que de Deus havia de ser conhecido, estava diante deles. Então, eles não glorificaram a Deus como o Criador, antes transformaram a imagem de Deus em forma de criatura. E então Deus os entregou às paixões dos seus corações, em na qual trocaram a sua natureza de homens com homens e mulheres com mulheres. Está aí a razão explicada do homossexualismo. Queridos irmãos, se você é cristão e você se levanta para falar contrário às Escrituras, você é rebelde. E a tua rebelião vai fazer com que outras pessoas não consigam andar em obediência, multiplicando-se a iniquidade. Os iníquos que ouvem e desprezam a palavra, os que querem andar em obediência à palavra, esfriarão. O jugo desigual
casa, convive com o cristão, casa com uma cristã, como você quiser. Diferentes tipos de relacionamento. Davi disse, não me assentarei à roda dos escarnecedores. Não se assente com quem não obedece à fé. Você quer ser bom na informática, você senta com quem é técnico de datilografia? Não, mas é a mesma coisa. Não, não é. Você quer ser médico, você conversa só com enfermeiros? Não, mas o enfermeiro é assistente do médico. E até o enfermeiro faz muito mais coisas. Mas ele serve para aquela categoria de enfermagem. Ele não pode ser especialista em cardiologia. Logo, queridos irmãos, semelhantes atraem-se. Vai ter com aquela que era estéril e que já deu muito fruto. Queridos irmãos, é necessário que a gente entenda isso. Preserve, nutra, deixa Deus e compreenda que Deus está a investir na tua fé para que neste tempo que te é dado você possa ter frutos antes que a tua árvore seja arrancada. A Bíblia diz, arrepende-te antes que a tua lâmpada na presença do Senhor seja apagada. Então, é necessário que a gente tenha consciência do temor ao Senhor, consciência de que Ele está presente, Ele está no nosso meio. Foi o que eles disseram, mas Deus está no nosso meio ou não? Eles questionaram o compromisso de Deus, questionaram o poder de Deus, mas porque eles não estavam agarrados à palavra, eles só estavam agarrados às suas próprias necessidades. Então, nos dias de hoje, nós vemos exatamente isso. A iniquidade aumentou porque temos pessoas focadas nas suas necessidades e não focadas na obediência à palavra de Deus. Amém? Então, é necessário que você não se escandalize porque eu te ensinei a palavra. Porque o teu escândalo perante as Escrituras revela que você sempre foi incrédulo. Eu não te falei nada, amém? Eu só te falei na base da palavra. Hoje nós assistíamos um pequeno vídeo em que alguns cristãos pregavam o evangelho em Israel. É mais fácil pregar o evangelho para um islâmico do que para um judeu. Eles começaram logo a ser agredidos. E é necessário que você entenda. Se a mensagem que nós pregamos não é aceita pelos judeus, ela não é a mensagem que Deus ordenou. Romanos capítulo 11. Então Deus levantou os gentios para que a glória de Deus que se manifesta nos gentios pudesse provocar os judeus ao ciúme. Você está a ver os judeus a sentirem ciúmes e dizer voltemos para o nosso Deus? Por quê? Porque a mensagem que nós pregamos é acerca das necessidades de um povo que contende. Querido irmão, tem necessidade, trabalha. Tem necessidade, obedece a palavra. Semeia. Sempre que a terra existir, haverá dia e noite. E a lei da semeadura e da colheita estará lá. Gênesis 2, verso 8. Semeia muito, colhe muito. Semeia pouco, colhe pouco. Na igreja, nós vamos levantar nossas mãos àquele. Primeiro preparando os nossos corações. Levantamos nossas mãos a Ele para lhe buscarmos, para ouvir qual seja a palavra dEle, para que possamos, como uma vara, nos apoiar nesta palavra e andarmos 40 dias, 40 noites, até entrarmos na presença do Senhor, como o Senhor nos ordenou. Glória a Deus. Por se multiplicar rebeldes dentro da igreja, homens e mulheres que estão lá, dizem amém, mas não põem a palavra por prática. E isso levou Moisés à morte. Isso levou Arão à morte. Muitos líderes estão a morrer antes do seu tempo. Muitos ministérios estão a ser paralisados quando deveriam ser frutíferos. O investimento do Senhor sobre uma igreja muitas das vezes é para tirar tudo aquilo que é contrário, tudo que contende, tudo que se manifesta contra a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em como Deus faz as coisas. Aquela irmã saiu da igreja, aquele irmão saiu da igreja. Você está a contemplar que é Deus que saiu ou o incrédulo que saiu? O incrédulo, quando sai, me faz um favor. Aquele que bloqueia e que se opõe, que contende quando sai, nos faz um favor. Porque a gente pode estar, ainda que no deserto, o nosso Deus não mudou. Então eu não consinto, eu pessoalmente, não por ser pastor, mas eu se sentar num lugar e começar a ouvir alguém a orar, oh Deus, eu te busco, mas não tenho pão, eu te busco, mas não bebo, Senhor, quando é que eu vou casar? Eu saio dali, eu não consigo, pois está escrito, não me assentarei à roda dos escarnecedores. Se eu não sair, vou lhe mandar parar de orar, vou lhe ensinar a palavra. Mas o escândalo não é o que eu estou a dizer.
são os mercenários nos púlpitos que ensinaram o povo a buscar o pão, a comida, e não o reino dos céus. Eles buscam todas as coisas, não a palavra de Deus. Queridos irmãos, Davi disse, sou velho, já fui jovem. Nunca vi o justo que vive pela fé implorar por pão. O Senhor nos dá sabedoria para rompermos. A palavra dele é semeada em nós para produzir a mesma natureza de Deus em nós. A palavra está na tua boca, amém? Sábado, 9 horas, domingo, às 9 horas. Já este sábado, dia 16 e dia 17 de setembro. O Senhor Jesus te abençoe. É um privilégio estar aqui. Eu não sei se termino já aqui. Ana tem alguma pergunta? Eu por mim. Que o meu Senhor, o vosso Deus, meu Deus, vos abençoe. Amém? E faça o seu rosto resplandecer diante de ti. No nome de Jesus. Não sei se tem alguma pergunta. Se tiver, eu estou mais que disponível para poder ajudar. Amém. 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 Aleluia. Pastor, eu queria primeiramente agradecer pela palavra. Realmente é um abrir de olhos e é a palavra que será que ela vai produzir frutos se nos agarrarmos a ela. O pastor havia tocado na questão dos caminhos da unção. Não foi muito profundo, mas eu gostaria, pastor, se possível, de abrir um pouco mais a questão de quando o sacerdote peca e que é para escândalo do povo. Não vou entrar nesse tópico hoje. Esse é o privilégio de sentar comigo antes do live e eu nem tudo eu falo. Algumas coisas que eu partilho à parte e nem tudo eu falo. Mas eu vou entrar num outro ponto. Eu entendo essa questão no sentido de que nós debaixo da unção carregamos o Espírito de Deus. Vou explicar rapidamente. Quando eu entrei dentro da igreja, eu disse, Senhor, pensei que tivesse que ser sério, mas eu estou a ver os jovens à vontade dentro da igreja, afinal não é preciso ser assim tão sério. Deus me disse, eles podem fazer, mas se quiser, morres. Então, entendendo essa passagem que acabaste de me perguntar, eu entendi que, na verdade, quando Deus falou comigo aos meus 17 anos, eu era chamado, eu era ungido pelo Senhor. Eu não sabia. Eu não sabia. Mas hoje eu entendo que carregando a unção, há coisas que tu podes fazer, há coisas que aquele irmão pode fazer. Por isso é que você nunca deve se comparar a ninguém. Talvez um dos piores pecados no corpo de Cristo contra nós mesmos, que ofende o teu Criador, é você se comparar a uma outra criatura quando Deus te comparou ao Criador. Logo, eu entendi que a unção quando está sobre nós não é um título bonito, é uma realidade, é Cristo. Pecando eu e pecando um irmão, há uma diferença. O meu pecado, como vimos o pecado de Moisés, tolerando aqueles rebeldes, fez com que ele morresse. Então, eu iria não tocar muito nesse assunto, mas eu tocava só nesta questão. Hoje eu falava com alguém da igreja, um dos trabalhadores da igreja, e que me fez recordar de algo sobre uma irmã na igreja que, estando ela com os olhos fechados a orar num lugar, quando abriu os olhos, achou-se noutro lugar. Ela foi transladada de um lugar para outro, no nosso meio. Ok? No nosso meio. Agora, a questão é, uau! Isso acontece no nosso meio. Eles perguntaram, mas Deus está ou não está no nosso meio? A pergunta é, depois de nós termos visto tamanha unção, tamanho mover de Deus e realidade do Espírito de Deus no nosso seio, o que vamos dizer depois? Quando você vê, e esse aqui é o grande perigo, de nós não sabermos estar na presença da unção. Quando Deus se move, Ele move-se por causa do temor. Quando nós vemos o Senhor não se mover, é pela falta de temor. Você quer mover de glória na tua vida permanente? Tema Deus. Logo, queridos irmãos, quando vocês veem
alguém sair de um lugar em oração, está parado, quando abre o olho e é achado em outro lugar, sabe que Deus está no meio da igreja. Agora, o que é que você vai falar? O que é que você vai consentir contra esse ungido depois? Vais continuar a crer? Então eles também, tendo visto tais coisas, levantaram-se. Moisés disse: mas vão contender contra mim? Vocês vão irritar o Senhor. Porque a contenda contra o ungido é irritar o Senhor. Contender contra o ungido é irritar, é provocar o Senhor a ira. Então, que te vá bem em todas as áreas, deixando de contender contra um e contra o ungido do Senhor. Amém? Eu não vou abrir muito mais, porque tudo a seu nível, tudo a sua medida, tudo a seu tempo. Amém? Glória a Deus. Amém e amém. Só dá para deixar entender. Existem muitos outros níveis de profundidade que se calhar pela cegueira ainda não entram. Paulo disse: quisera vos alimentar com alimento sólido, mas ainda não dá. Então, que Deus abençoe nessa noite, paz sobre a tua casa em nome de Jesus. Que a tua presença em mim se torne real, que a tua presença em mim se torne palpável. Quero uma outra dimensão de ti. Que a tua presença em mim se torne real, que a tua presença em mim se torne palpável. Quero uma outra dimensão de ti. A dimensão de tocar, a dimensão de glória, a dimensão de poder. A dimensão de tocar, a dimensão. Para terminar aqui, nós fazemos nosso anúncio dia 16, 17, já este sábado, às 9 horas. Sábado e domingo. Ore mesmo pelo pastor. Esses dias não oro mais outra coisa. Ore mesmo pelo pastor. Ore por mim, Senhor, o teu espírito sobre o pastor. Clamamos o sangue de Jesus sobre o pastor. Clamamos o sangue de Jesus sobre o seu chamado, o seu ministério, para que o Senhor esteja com ele, o Senhor lhe use. Fala conosco através do pastor. Sábado e domingo será poderoso no Espírito. Amém? Poderoso no Espírito. Venha fazer parte, você faz parte. Junte-se a essa carruagem. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Iona, Deus abençoe. Obrigado. A dimensão de tocar, a dimensão de glória, a dimensão de poder. Ei, a dimensão de tocar, a dimensão de glória, a dimensão de poder.